caso haja algo te preocupando, procure relaxar agora na presença de Deus e entregar todo o teu cuidado a Ele. Agora é um momento de descansar, e esse momento é necessário em meio a tantas preocupações do dia a dia. Se faz muito necessário somente descansar, e não tem nada melhor do que descansar com a palavra de Deus, descansar na palavra de Deus e confiar que aquele que começou a obra é fiel e justo para terminar. Então eu te convido a te colocar numa posição bem confortável. De preferência, coloque fones de ouvido. Fique em um lugar onde nada tire tua atenção da leitura da palavra nesse momento, ok? Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, assim você não perde quando eu postar algum vídeo novo. Deixe o seu like. Então vamos seguir com a nossa leitura no livro de Mateus, capítulo 16. O fermento do mal. Os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que ele desse alguma prova de quem ele era. Sua resposta foi: vocês têm um ditado que diz: quando o céu fica vermelho de noite, o marinheiro fica contente. Quando o céu fica vermelho de manhã, o marinheiro fica alerta. Se para vocês é fácil a previsão do tempo, porque tem dificuldades para interpretar os sinais dos tempos, esta geração má e devassa está sempre em busca de sinais e maravilhas. No entanto, o único sinal que terão é o de Jonas. Dito isso, deu-lhes as costas e foi embora. No trajeto até o outro lado do mar, os discípulos perceberam que haviam esquecido o pão. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: fiquem de olho no fermento dos fariseus e saduceus. Pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro. Percebendo o que se passava, Jesus perguntou: por que estão discutindo por haverem esquecido o pão? Crentes pela metade. Não entenderam ainda? Não se lembram dos 5 pães que temos aos 5.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ou dos 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ainda não perceberam que o problema não é o pão? O problema é o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam. Jesus não estava preocupado com o pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. O Messias, o Filho de Deus. Quando chegou às vilas de Cesareia e Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: alguns pensam que é João, o Batista. Outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu: e vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai nos
acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. Ele exigiu o segredo dos discípulos, fez que prometessem não contar a ninguém que ele era o Messias. Quem está no comando? Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer na mão dos líderes do povo, dos sacerdotes e dos líderes religiosos, e seria morto. Mas no terceiro dia iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço, protestando: impossível, mestre, não pode ser. Jesus, porém, ficou firme: Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Então Jesus orientou os discípulos: quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Não fiquem obcecados em fazer negócios. Antes que percebam, o Filho do Homem virá com todo o esplendor do Pai, acompanhado por um exército de anjos. Então vocês obterão tudo o que sempre desejaram. Não é sonho. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. O Filho do Homem vindo na glória do reino. A face resplandecente de Jesus. Capítulo 17. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu. E da nuvem ouviu-se uma voz: este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta: por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou: Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. A fé. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com
rio. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse. E o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhe perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que se vocês tivessem fé pequena, como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galileia, Jesus declarou: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá, vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: o mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha? Quando um rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: seus súditos. Jesus continuou: então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós dois. Que lindas palavras na nossa leitura de hoje. E agora nós vamos destacar o versículo onde o Espírito Santo revela a Pedro quem de fato é Jesus. No versículo 16, Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho. Tu és o Cristo, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Messias. Tu és o Cristo, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho. Tu és o Cristo vivo, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. O Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Messias, o Messias, o Filho do Deus, o Filho do Deus. Tu és o Cristo, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho